Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Karina e eu gostaria de aproveitar a oportunidade, antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de aproveitar a oportunidade porque esse vídeo está sendo postado, no domingo, que é Dia das Mães, e eu gostaria aqui de parabenizar todas as mamães, que estão acompanhando esse vídeo, que eu conheço, que me acompanham aqui no YouTube, que o Senhor possa abençoar cada uma de vocês, que Ele dê sabedoria, dê direção, para que vocês possam guiar esses filhos, guiar essas crianças para serem árvores frutíferas para a sociedade. Então, feliz Dia das Mães para cada uma das mamães. E esse vídeo, gente, é um vídeo um pouquinho triste, assim, que eu vim falar, mas eu achei bem necessário falar, porque eu acho que tem coisas que a gente precisa mesmo falar, a gente não pode se calar, a gente precisa dar uma contribuição para a sociedade. E também a gente precisa falar sobre isso. A gente não pode deixar isso cair no esquecimento, Para quem não sabe, na terça-feira, dia 4 de maio de 2021, um jovem de 18 anos entrou em uma escola de educação infantil em Santa Catarina e acabou ali matando 5 pessoas, sendo 3 crianças e 2 professoras. Eu fiquei muito chateada com essa notícia, sendo, da área da educação e também, como ser humano, mesmo que a gente ali não tá ali, não é a mesma cidade, mas a gente acaba sentindo a dor do outro mesmo. E eu acho que a gente tem que começar a ter uma visão mais ampla disso, Por isso que eu vim trazer algumas informações aqui dentro da pedagogia que podem contribuir sim, para evitar que esse tipo de coisa aconteça mais uma vez. Para quem não sabe, eu sou estudante de pedagogia, eu ainda não formei. E eu acredito que a pedagogia ela tem uma contribuição sim muito importante no que diz respeito a esse tipo de coisa, que são ataques que acontecem nas escolas, E eu gostaria aqui de trazer algumas informações sobre isso e um alerta para os pais, porque os pais, como são as pessoas que têm contato, primeiro ali com a criança, devem sim ter uma mente mais aberta, devem sim pesquisar sobre esse assunto, para evitar que esse tipo de coisa aconteça novamente. E eu já vou começar aqui falando, que independente do que esse jovem tenha sofrido na vida dele, na infância dele, nada justifica o que ele fez, Até porque a gente pode perceber que parece que ele não tinha relação com nenhuma das vítimas ali, com nenhuma professora, com nenhuma mãe de aluno. Então, assim, ele fez isso por um ato, assim, que ele fez mesmo, não era vingança, não era nada. Então, nada justifica o que ele fez, mas eu gostaria de trazer aqui pra gente algumas reflexões, acerca do que a gente pode fazer para poder tentar combater isso, para não permitir com que isso aconteça novamente, Então eu não estou aqui para julgar ele e nem para justificar ele, eu estou aqui somente mesmo para poder tentar passar algumas práticas mesmo, que eu tenho conhecimento, que a pedagogia contribuiu, para que a gente possa evitar esse tipo de coisa. E a primeira coisa que eu gostaria de trazer aqui, que é a contribuição da pedagogia, é que, assim, uma das principais tendências pedagógicas, que nós temos nos dias de hoje, é que a criança, ela é um ser social. Ou seja, a criança, ela nasce sim com um aparato biológico, mas ela é um ser social, ou seja, a criança, ela aprende com a sociedade que está ao redor dela. Então, assim, tudo que nós adultos fazemos com a criança, sejam pais, principalmente os pais e os professores, que são as pessoas que têm acesso a essa criança nos primeiros anos de vida. Então, assim, principalmente os pais e professores, tudo aquilo que a gente ensina para a criança, seja de forma explícita, ou seja, a gente falando com ela, ou seja, de forma implícita, muitas vezes alguma atitude nossa, alguma coisa que a gente faz que a criança observa, ela aprende por forma disso. Então a gente precisa ter muita atenção com o que a gente fala com a criança e com as nossas ações com a criança, porque ela vai aprender. Sabe aquela frase que todo mundo diz: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Gente, isso não funciona definitivamente. Ensinar para a criança que ela tem que fazer o que você fala, mas a sua atitude é diferente. Ou seja, a criança ela vai tentar imitar, ela aprende por meio da imitação. Ela vai tentar imitar o que você faz, então não funciona. Então, assim, quanto melhor for
a nossa forma de agir próxima da criança, melhor, mais ela vai aprender. Então a gente tem que ter, né, uma boa atitude, mostrar para a criança valores e não somente falar. E eu gostaria de deixar seriamente um alerta para os pais. Gente, eu tenho visto coisas assim que realmente eu tenho colocado nas mãos de Deus, porque a gente tem que se preocupar com a próxima geração. As músicas que os pais estão ouvindo próximo das crianças são músicas que estão ensinando coisas ruins para as crianças. Aí você fala, mas eu só estou ouvindo uma música, a criança não está... A criança está aprendendo. Sabe quando você vai levar a criança para passear? Quando você vai levar ela no supermercado, na escola, que você coloca aquela música lá no seu carro, você pensa que a criança não está aprendendo, mas ela está observando. Você pensa que ela não está atenta à letra da música, mas ela está sim. E isso vai ter uma influência muito grande dentro dela na adolescência e na fase adulta. Então, assim, observe que tem algumas músicas que falam sobre morte, inclusive, gente, sobre suicídio. Eu já ouvi músicas que querendo ou não, estão remetindo à questão do suicídio, à morte, à traição. Ou seja, o que você está querendo passar para o seu filho quando você ouve essa música? Você acha que não está passando nada, mas você está passando. A gente tem que ficar muito atento às palavras que a gente fala, palavras de baixo calão, há coisas que a gente fala para a criança porque ela vai reproduzir isso está entrando na mente dela. E o segundo ponto, né, que eu gostaria de trazer aqui, que é extremamente importante, que eu gostaria que vocês entendessem, é que mais de 90% dos ataques que acontecem, tanto aqui no Brasil quanto em outros países na escola, são as pessoas, né, que fazem esse ataque, são pessoas do sexo masculino, e são pessoas que alegam que já sofreram bullying na escola, né? A maioria se suicida depois, mas provavelmente a família informa que a pessoa era uma pessoa que sofria bullying na infância, que já sofreu muito na infância, essa questão do bullying, principalmente na escola. Não estou falando que isso justifica, mas eu estou trazendo aqui, né, alguns alertas, ou seja, o primeiro alerta, geralmente esses ataques são feitos por pessoas do sexo masculino. Ou seja, se você tem um filho menino, você precisa ter um pouco mais de atenção, né? Você precisa ter um olhar diferenciado. Principalmente se você percebe que o seu filho está sofrendo bullying na escola. Você precisa interferir naquilo, você não pode só observar, não deixar as coisas fluírem do jeito que tá. E assim, e a questão do bullying também, né? Então, assim, a gente tem que começar a juntar os fatos, juntar os números e começar a agir. Porque assim, se a gente se colocar no lugar das famílias que perderam os filhos, né, das vítimas, a gente vai tentar fazer justiça com as nossas próprias mãos. A gente vai falar que quer que ele morra, ou falar que quer que a justiça seja feita. Mas o que acontece? A justiça ela vai ser feita. Se ela não for feita aqui na Terra e ele acabar morrendo, né? Porque até a hora que eu fiz esse vídeo ele ainda não tinha morrido, mas se ele morrer, Deus ele vai fazer justiça, porque Deus vai julgar todos nós, ou se ele sobreviver, ele vai ser preso e ele vai ser julgado. Gente, só que isso não vai trazer as vítimas de volta. Infelizmente, o que a gente precisa entender é que a gente precisa agir agora para evitar que esse tipo de coisa aconteça novamente, né? E eu gostaria que, para que a gente possa ter esse pensamento, só tem duas formas. Ou a gente se coloca no lugar do agressor, ou a gente se coloca no lugar da família do agressor, né? Sempre que isso acontece, eu fico me perguntando quais são os sinais que essa pessoa deu, porque não tem condições de uma pessoa fazer uma coisa dessas e não dar nenhum sinais, né? E quais são os sinais que essa pessoa deu e o que a família, né, que estava ali, principalmente o pai e a mãe, o que agiu ou o que não agiu, o que aconteceu. Esse adolescente, essa pessoa que fez isso, ela tinha 18 anos. Ou seja, há 10 anos atrás, ela tinha 8 anos. Então, assim, eu fico pensando o que aconteceu na infância dessa criança. O que aconteceu na vida dessa criança. Nada justifica, como eu falei, nada vai justificar. Só que, gente, a gente precisa trabalhar em cima disso. A gente não pode começar a falar, nada justifica, eu quero que pague, e aí? E quantas vidas, né? Um dia, quem não é mãe vai ser mãe, vai ter filhos, vai colocar na escolinha, né? Tantas mães que têm seus filhos na escolinha. Então, assim, a gente não quer ser parte dessa família do agressor,
E a gente também não quer ser parte da família da vítima. Então, assim, a gente tem que agir para poder tentar paralisar isso, gente. Claro que assim, a gente tem que tentar minimizar. Isso não vai parar aí. Não é o primeiro nem o último caso que acontece. Então, assim, a gente precisa ter um olhar mais profundo em cima disso. A gente precisa trabalhar em cima disso para evitar que esse tipo de coisa aconteça, né? No caso do bullying, né, a pessoa que sofre bullying, gente, ela é muito ridicularizada. Então isso acaba que vira uma bola de neve. E eu percebo que tem muitos pais, sim, que percebem que os filhos estão sofrendo bullying na escola. Tem muitos professores que percebem, sim, que os alunos estão sofrendo bullying na escola, mas muitas vezes não agem de forma adequada. Então, assim, a gente talvez, quem sabe se talvez alguém tivesse intervido na vida dessa pessoa, né, que fez isso na escola de Santa Catarina, talvez se alguém fizesse a diferença na vida dessa pessoa, quem sabe, né, hoje as 5 vítimas estariam vivas e não mortas. Né? Quem sabe essa pessoa não estaria contribuindo para a sociedade e não tentando fazer uma coisa tão ruim dessa forma. A pessoa ela sofreu bullying há mais de 10 anos atrás, por exemplo, né, na infância. Suponhamos que ele tenha sofrido bullying na infância, mas a pessoa ela só vai descontar toda a raiva que ela adquiriu em pessoas que não tem nada a ver com isso, sabe? Então, assim, é uma coisa que a gente precisa parar com isso, a gente tem que paralisar. Então, se você percebe que seu filho está sofrendo bullying, se você é um educador e percebe que a criança está sofrendo bullying, você precisa alertar os pais. E outra coisa, você precisa alertar também os pais das crianças que estão fazendo bullying com as outras, não somente da vítima, né? Da que está sofrendo bullying. Geralmente, a vítima se torna agressora no futuro. Usou todo esse incidente. E os pais, muitas vezes, vendo que os filhos estão fazendo isso muitas vezes acham legal, acham engraçado. Gente, eu já vi coisas assim, de pessoas rindo de coisas que crianças estão fazendo que não é bom, que não é legal. A gente tem que parar com essa cultura de ai, que bonitinho. Não é bonitinho, gente. Se a criança fez errado, ela precisa ser corrigida, sabe? A gente precisa interferir nessa parte para a gente evitar que esse tipo de coisa aconteça. Então, assim, fica essa reflexão para nós. Agora eu gostaria de indicar 2 livros, né, para pais. E um deles eu vou deixar passando aqui, que é do Augusto Cury. Quem me conhece sabe que eu gosto bastante do Augusto Cury. Tem um livro dele que se chama Holocausto Nunca Mais. Gente, esse livro ele é maravilhoso. Ele fala um pouco, ele conta assim um romance, né? Eu não terminei de ler ele ainda, mas eu já indico porque realmente o livro é maravilhoso. Ele tenta ali estudar um pouco da mente de Hitler, né? Ele fala que a gente precisa intervir muitas vezes nessas crianças para evitar justamente que esse tipo de coisa aconteça de novo. A gente precisa agir antes que isso exploda. Terça-feira aconteceu isso, só que isso não vai parar. Daqui a alguns anos vai acontecer de novo. Quem que vai ser a mãe desse agressor? Né? Quem que vão ser as vítimas? A gente não quer participar disso, a gente não quer ser vítima. A gente não quer ser da família do agressor. Então a gente tem que agir já. A gente tem que parar com essa cultura de que isso nunca vai acontecer comigo. Isso é coisa que acontece só em outro país. Gente, a gente precisa agir. A gente ficar falando que a pessoa tem que morrer, que a pessoa tem que ser presa, não vai resolver o problema. A pessoa ela vai pagar pelo que ela fez, mas a gente tem que evitar que esse tipo de coisa aconteça de novo. E tem um outro livro também que eu gostaria de indicar, que eu vou deixar passando aqui também na tela, que se chama Pais Sábios, Filhos Brilhantes. Esse livro, ele é um livro cristão, né? Ele faz algumas abordagens de forma assim, que a gente tem que ensinar a palavra do Senhor para as crianças e tudo. Recomendo ele fala um pouco que a nossa sociedade está em declínio, né, e que a gente precisa, né, fazer com que essas crianças sejam árvores frutíferas, que essas crianças, né, sejam adultos que vão contribuir com a sociedade. E eu vejo que muitos pais falam assim que, o filho é meu, eu educo como eu quero. Só que muitas vezes a gente tem que pensar que a gente vive em sociedade. Ou seja, essa criança, com a educação que você está dando para ela, ela vai crescer e vai se relacionar com outras pessoas. E aí, o que você está deixando, né? O que essa criança, que será um futuro adulto, o que ela vai se tornar para a sociedade?
Então, assim, fica essa reflexão para nós, que a gente possa, né, pais e educadores possam aprofundar um pouco mais nesse assunto, que a gente possa começar a trabalhar nisso para poder. Porque o que passou, a gente já foi, as vidas não vão voltar, mas a gente tem como sim tentar intervir no que está acontecendo hoje para evitar que no futuro, né, isso venha acontecer de novo. E como nós vivemos em sociedade, a gente pode acabar sendo vítimas, ou né, a gente pode ser ali tá perto do agressor e muitas vezes a gente não sabe. Então, assim, a gente tem que tentar minimizar isso. Então, fica nessa mensagem para nós, que a gente possa aprofundar nesse assunto, mesmo você que é pai, que é mãe, que não tem conhecimento pedagógico, procure estudar, procure ler livros sobre a educação dos filhos, procure ver estatísticas, né, ver o que está acontecendo para você poder trabalhar em cima disso e observar, né, atentamente os sinais que as crianças dão. Então fica essa palavra aqui para o dia de hoje. Muito obrigada a você que assistiu esse vídeo até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.